Olá, pessoal! Vamos então conversar um pouco sobre o posicionamento de Júpiter na casa 5. Casa 5, então, é a casa de Leão, né? A casa do Sol. Eu trouxe aqui dois exemplos de mapas com Júpiter na 5. Então, aqui a gente tem o Júpiter em Libra, dentro da casa 5. E aqui nós temos um Júpiter em Touro, em conjunção aqui com Saturno, retrógrado, dentro da casa 5, tá? Casa 5, então, é uma casa de identidade, é uma casa de criação, como a pessoa se identifica no mundo e como ela demonstra os seus gostos, as suas preferências, como é que ela se posiciona no mundo. É diferente, né, da casa 1. A casa 1 é uma casa também de fogo, né? É uma casa de personalidade, é uma casa mais exposta. A casa 5, a pessoa se expõe por meio das suas criações, né? Por meio daquilo que ela entende que é ela. Então, por isso que é a casa da identidade, né? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela escolhe fazer de um jeito ou de outro, porque ela gosta mais disso ou mais daquilo. Realmente tem a ver com as suas preferências, né? Uma casa bem individual, bem pessoal. E ao mesmo tempo é uma casa central dentro do nosso mapa, porque é a casa do Sol. Então, ela é a casa do nosso ego, tá? É a gente como indivíduo no mundo. Então, o Júpiter dentro da casa 5 são pessoas que vão ser bem marcantes, eu diria, tá? Independente do signo que estiver esse Júpiter na 5, tá? São pessoas, elas vão ter algo, elas vão ter características, podem ser características, mais de uma, porque o Júpiter tem essa coisa da grandeza, então pode ser mais de uma, mas assim, no mínimo uma. E não é num sentido... é diferente do que se fosse um Urano na 5, tá? Que pode dar um tom um pouco extravagante, digamos assim. O Júpiter, ele pode ser um pouco assim, e não que isso seja algo negativo, tá? Mas é que como é que algo vai marcar? É porque é, de um certo modo, exacerbado ou exagerado, sabe? A pessoa tem uma característica que quando tu olha ela diante de outras pessoas, aquela pessoa te marca por ela ter um exagero, ela transborda uma característica específica, ou mais de uma, mas assim, no mínimo uma, tá? O Júpiter na 5, assim, são pessoas que têm, e isso pode ser demonstrado de várias maneiras, tá? Vão ter pessoas, assim, que gostam absurdamente de um assunto. E elas vão se caracterizar daquele tema que elas amam, sabe? Pode ser nesse sentido. Pode ser pessoas... aqui, por exemplo, um Júpiter em Libra. Sei lá, alguém que gosta muito de lidar com questões que envolvem justiça. E aí nossa, essa pessoa ela é muito focada nesse assunto, ela se dedica a fazer isso, a estudar sobre justiça de várias maneiras. Ela, quando vê, ela tá num lugar de destaque sobre isso, ela vai puxar muito assunto sobre isso, ela vai se caracterizar muito por conta disso. Então, ela não é uma pessoa ali que trabalha com justiça. Não, ela encarna aquilo ali. Ela vai encarnar aqueles gostos ou aquelas preferências. Um Júpiter aqui, esse que eu trouxe aqui é Touro, mas pensei agora num Júpiter em Câncer, né? Que é o Júpiter que a gente está no céu no momento. Um Júpiter em Câncer na casa 5 são pessoas, assim, que se destacam pela sua sensibilidade emocional. E, às vezes, vão ser, assim, exageradamente sensíveis. E isso pode ser interpretado de muitas maneiras, assim, né? Vai ter a parte boa e a parte não tão legal disso, sabe? Mas vão ser pessoas que vão se destacar, sim, por sua sensibilidade. Aqui, esse exemplo de um Júpiter em Touro,
na 5, do lado de Saturno, né? Um Júpiter em Touro é um Júpiter que gosta dos prazeres da vida, que gosta, né, do físico, gosta de comer bem, gosta, né, gosta de tocar as pessoas, ele gosta de sentir o físico mesmo, né? Isso vai ser algo que vai ser marcado na pessoa. Só que nesse caso aqui, como a gente tem um Saturno, o Saturno dá uma freada. Ele dá uma freada, mas esse freio do Saturno pode acontecer de várias maneiras. Exemplo, tá? É um exemplo, mas daqui a pouco pode ser sim que um Júpiter em Touro na 5 pode ser uma pessoa que tenha problemas tenha disfunções alimentares. E que pode ir para altos e baixos, assim, sabe? Só que o Saturno, ele vai frear. Então, o que pode ser esse frear? Pode ser alguém que realmente, por conta do Saturno, tenha altos e baixos em relação a isso, né? Mas a casa que fala, por exemplo, de comida, assim, no sentido de dieta, seria a casa 6. Sim, seria a casa 6. Mas a casa 6, ela não é uma casa que transforma as características dela em identidade. A casa 5, sim. Então, aqui poderia ser uma pessoa que ela é muito marcada por, daqui a pouco, ser uma pessoa que tem ali questões alimentares, mas que o Saturno faz essa pessoa estudar muito sobre isso, e daqui a pouco ela desenvolve habilidades relacionadas, sei lá, entende? A casa 5, ela não é uma casa de meras características. Porque todas as casas do zodíaco nos dão características. Só que a casa 5, ela transforma aquelas características em algo marcante da pessoa. Isso é em todos nós, tá? Se a gente vai olhar o signo que rege a nossa casa 5, a gente vai encontrar características marcantes nossas. Só que o Júpiter na 5, ele vai pegar as características do signo que ele se encontra e ele vai fazer aquilo, ele vai botar um holofote gigantesco naquilo. É diferente do Sol na 5, tá? Que a gente tem comentado dessas aproximações entre o Sol e Júpiter, né? É semelhante de algum modo. O Sol também põe um holofote enorme. Só que o Sol é algo assim, é genuíno da pessoa num sentido, não é que seja menos exposto, tá? Mas o Júpiter, ele de fato pega uma característica, a própria pessoa pega uma característica ou pega uma habilidade e transforma aquilo em algo grandioso, e aquilo acaba sendo uma característica muito forte, marcante dela. O Sol ele é mais holístico, assim, no sentido de a pessoa por inteira que se destaca, ou que sabe, ou que é marcante, é uma coisa mais, de um certo modo, mais ampla, assim, num sentido, não é alguma ou algumas, às vezes é mais de uma, mas não é uma característica, assim, expandida. É a pessoa como um todo, que é uma pessoa que age de uma maneira solar, ela age de uma maneira que acaba se destacando. O Júpiter na 5, não. É, de fato, alguma característica da pessoa que é colocada, assim, isso, de novo, pode ser tanto interpretado de uma maneira positiva, mas tem desafios, com certeza. Com certeza. Porque a pessoa, como ela se une muito com essa característica dela, vai ter desafios nisso. Vai ter desafios em ser daquela maneira, em se aceitar daquela maneira. Vai ter desafios, mas ao mesmo tempo, quando ela consegue entender o melhor daquelas características, ou daquela característica ali específica que ela tem e que normalmente o outro, as pessoas reparam. As pessoas reparam, sabe? O Sol na 5, sim, as pessoas reparam naquela pessoa de Sol na 5, mas elas normalmente não conseguem apontar algo específico. O Júpiter na 5, sim. Essa pessoa é uma pessoa que
tem essa característica muito específica. Normalmente, o Júpiter na 5, ele se manifesta dessa maneira. Então, isso é um desafio, porque é um desafio tu ser marcado por algo. E o outro vê isso em ti. E, às vezes, nem sempre é algo que de cara é fácil de lidar, ou a pessoa entender o que é algo legal. Às vezes ela demora para conseguir entender como puxar a melhor parte dessa característica para fora. Então, sim, pode ser desafiador também, mas são pessoas que têm características bem marcantes. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o Júpiter na casa 5, e na sequência a gente vai conversar então sobre o Júpiter na 6.